Oi, gente, que privilégio poder compartilhar com vocês as minhas impressões, as minhas sensações sobre o meu estudo do Vem Segue-me esta semana. Eu vou te contar que eu pude refletir muito e uma das coisas que eu pensei é como nós somos privilegiados por termos um livro de doutrina e convênios. Saber que é a voz do próprio Salvador, é o Salvador Jesus Cristo falando conosco, dizendo a sua vontade e nos ensinando. Então isso é muito precioso. E essa sessão 93, em um momento, porque quando a gente pensa no contexto dela, a igreja estava aí organizada há uns 3 anos. Durante esse tempo, muita coisa tinha acontecido, muita coisa, tinha sido tudo muito intenso. E a gente vê turbas que se unem para perseguir o profeta, para perseguir os santos. Muitos dos santos fiéis de antes já tinham se tornado apóstatas, já tinham se afastado do evangelho. Então, nesse ambiente, o Senhor vai lá e revela a sua vontade, revela sobre princípios preciosos do evangelho. E essa sessão, ela é tão inspiradora porque ela ensina tanto. É a voz do Salvador falando. E ele, quando começa essa sessão, ele já diz a quem se dirige. Ele diz assim: em verdade, assim diz o Senhor, que toda alma, ele se dirige a toda alma. E quem é toda alma? Sou eu, sou você, a todas as pessoas. E ele faz um convite, toda alma que abandonar seus pecados. Então ele nos convida a abandonar os nossos pecados. Então, quando a gente pensa nessa sessão, é uma sessão que vai nos ensinar a nos transformar, a sermos diferentes, a sermos melhores. E eu fiquei pensando nisso. Quando a gente pensa, por exemplo, em quem éramos, em quem somos agora, naqueles hábitos, naqueles maus hábitos que a gente começou, às vezes com esforço, e foi vencendo, muitos deles. E eu tenho certeza que você vai se identificar comigo quando a gente pensa assim: será que em algum momento foi difícil para você cumprir a palavra de sabedoria? E depois você viu que não era tão difícil assim, você podia ficar sem o café, você podia ficar sem o cigarro? Ou será que em algum momento foi muito difícil você pagar o dízimo? E de repente, com um exercício, pagando mês a mês, você foi percebendo que, de repente, já não era um sacrifício, porque você começou a ver as bênçãos na sua vida, você começou a adquirir um testemunho. Então, muitas vezes, fraquezas que nós temos, ou coisas que podem ser difíceis para a gente num determinado momento da vida, à medida que a gente vai praticando, à medida que a gente vai melhorando, a gente vai percebendo que já não é tão difícil. E isso é com tudo. É com as orações, é com a leitura das escrituras, é com ir à igreja a cada domingo. Às vezes, a gente precisa desenvolver o hábito. Então, algo que de repente no passado era difícil, com o passar do tempo a gente vai percebendo que a gente foi se transformando. E esse convite que o Salvador faz, ele faz esse convite para mim e para você, que aqueles, toda alma que abandonar seus pecados. E aí ele faz um segundo convite: e vier a mim. Então eu abandono o pecado, eu vou a Cristo, eu procuro Ele. E invocar o meu nome. Invocar o meu nome. Gente, nós precisamos do nosso Salvador. E precisamos invocar o seu nome. Precisamos pedir a sua ajuda. E obedecer a minha voz. Obedecer a minha voz. E guardar os meus mandamentos. Então, se nós fizermos essas coisas, vou repetir: abandonar os nossos pecados, vir a Cristo, invocar o seu nome, obedecer a sua voz e guardar os mandamentos, ele faz uma promessa, que nós veremos a sua face. No tempo dele, claro, não sabemos quando isso se dará. Nós temos essa promessa, se nós formos fiéis. Saberemos que chegará o dia que toda língua confessará que Jesus é o Cristo. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. E ainda nessa sessão tão inspiradora, ele fala sobre o propósito dele. Ele fala que ele e o Pai são um. Ele fala
né? E a gente sabe que realmente são um em propósito. Eles são deuses e eles têm a mesma finalidade. Embora sejam pessoas diferentes, com corpos tangíveis diferentes. Ele fala também: eu sou a luz. Eu sou a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então a gente sabe disso. Todo homem, todo bebezinho que nasce, ele é iluminado, iluminado com a luz de Cristo, que é o que nós sabemos e conhecemos, essa porção dessa luz que é a consciência, a capacidade de discernir a verdade do erro. Então todo homem nasce com essa luz. Ele nos ensina ainda algumas coisas. Ele fala sobre João. E é aí muito interessante, porque a gente sabe que existiram dois João. João no Novo Testamento, o apóstolo, que testificou de Cristo. Inclusive aquele João que diz: no princípio era o verbo e estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. E que ele fala que o verbo criou todas as coisas e tal. João testificando. Então o apóstolo João. Mas existia um outro João, que é João Batista. E aí é interessante, porque os registros que nós temos é o registro de João, o apóstolo João, o amado. Nós não temos os escritos de João Batista. E olha que interessante, já pensou nisso? Pois é. E aqui nessa sessão, o nosso Salvador está falando sobre os registros de João Batista, sobre coisas que João Batista viu. E que viu, né, e que testificou sobre Cristo. Ele diz assim, ó, no versículo 6, e João viu e testificou a plenitude de minha glória, e a plenitude do testemunho de João será revelada posteriormente. Mais adiante, ele diz ainda no 18, e acontecerá que, se fordes fiéis, recebereis a plenitude do testemunho de João. O que é que a gente aprende? Que nós já conhecemos o testemunho de João, o apóstolo, mas os registros de João Batista ainda serão revelados em algum momento futuro. E isso a gente também encontra a explicação clara no manual do Instituto, na página 217. Aquele manual mais antigo, né, que tem essa capa aqui, ó, de Doutrina e Convênios. Que vocês devem ter aí na casa de vocês, ou na capela, na biblioteca. O elder Orson P. Platt, ele disse: deve vir à luz não somente os registros dos antigos habitantes deste continente, mas também os daqueles que viveram e morreram no hemisfério ocidental. Os registros de João, que batizou o Cordeiro de Deus, ainda não foram revelados. Eles ainda não foram revelados, são registros que ainda teremos conhecimento. Mas nessa sessão Doutrina e Convênios, o Salvador, ele dá uma adiantada e ele fala desse testemunho de João. Ele fala, né, das coisas que João viu, testificou, inclusive do batismo, né, do próprio Salvador Jesus Cristo. Olha só, no versículo 12, o Salvador dizendo assim: e João viu, e eu, João, vi que no princípio ele não recebeu a plenitude, mas recebeu graça por graça. É o Salvador relatando sobre João, sobre esses registros, que no princípio ele viu o Salvador e que ele não recebeu a plenitude, mas recebeu graça por graça. Ou seja, a gente já tem lá em Lucas, no Novo Testamento, falando que o menino crescia de graça em graça. Aqui a gente tem mais claro, dizendo que ao nascer, ele não recebeu a plenitude, ou seja, ele não recebeu a totalidade. Ele foi crescendo pouco a pouco, ele nasceu como uma criança comum, que de repente não entendia ainda o propósito dele, que foi descobrindo esse propósito à medida que se aproximava do seu Pai Celestial. O que é que a gente aprende? Nós também nascemos nesse mundo e estamos aí, pouco a pouco, aprendendo sobre o nosso propósito. Estamos, pouco a pouco, crescendo de graça em graça. Então, assim como o nosso Salvador, a gente não recebeu tudo, mas a gente pode receber essa plenitude um dia. E a princípio, não recebeu da plenitude,
mas continuou de graça em graça até receber a plenitude. Então a gente vai imaginar, né? Todo mundo já viu aquela imagem de uma escada grande e que a gente precisa subir degrau por degrau. Essa seria graça por graça, um pouco de cada vez. A gente não consegue dar um salto, chegar lá no topo da escada de uma única vez. A gente precisa pouco a pouco. E essa plenitude, gente, é a totalidade de tudo que o nosso Pai Celestial tem para nos dar. Tudo, né? Toda a sua herança, todos os seus bens. E assim foi chamado de Filho de Deus, porque não recebeu da plenitude no princípio. Então, nosso Salvador nasceu nesse mundo como uma criança igual às outras. Ele não recebeu a plenitude, mas ele foi crescendo de graça em graça. Ele buscou essa plenitude. Ele se aproximou do seu Pai Celestial. E aí ele continua testificando, gente, e é uma promessa grandiosa, porque ele diz assim: porque se guardardes meus mandamentos, recebereis de sua plenitude e sereis glorificado em mim, como eu sou no Pai. Portanto, digo-vos, recebereis graça por graça. Então, qual é a promessa que ele faz aqui? Se a gente guardar os mandamentos, se nós somos fiéis, nós seremos glorificados e também receberemos essa plenitude. Tudo que nós precisamos fazer é crescer graça por graça, é ir via Cristo, é se aproximar dele, é guardar os mandamentos, é invocar seu nome, é fazer aquilo que ele nos pede. E ao se aproximar dele, a gente um dia vai poder ter essa plenitude, vai poder receber todas as coisas. E a gente sabe que essa graça, né, que nós recebemos exclusivamente por tudo que fez o nosso Salvador por cada um de nós. Né? Aquela graça que, por mais que eu tente fazer tudo possível, eu preciso dela. Eu preciso dessa graça. Então, esse deve ser a nossa percepção e o nosso relacionamento com Cristo. É aquela história do casamento. De repente, eu caso com um homem, minha conta está negativa, mas a dele está positiva, e a gente abre uma conta conjunta. E ao abrir a conta conjunta, e o que acontece? O meu negativo, a conta dele está positiva, a conta dele positiva cobre o meu negativo. Então, é exatamente, eu me junto com Cristo. Ele é o meu Salvador, nesse casamento perfeito. A minha conta que está lá negativa, que está no vermelho, devendo até aqui, ela simplesmente passa a ficar azulzinha. Ela passa a ficar, vamos dizer assim, com um saldo positivo, porque eu tenho um Salvador cheio de graça, que com a sua bondade infinita foi lá e equilibrou a conta. Né? E foi lá e me deu tudo. Então, que a gente possa realmente ter essa percepção e esse entendimento que a gente precisa melhorar. Uma coisa é eu estar aqui, outra coisa é eu estar aqui, ele está aqui. Então, o progresso é você continuar subindo essa escada, é você continuar melhorando e não regredir, gente, e não regredir. Imagina, eu me batizo na igreja, estou lá cumprindo a palavra de sabedoria, meu corpo limpo, e de repente eu decido, não, eu vou tomar só um cafezinho, não, vou voltar a fumar. Então, o que é que acontece? A gente não avança, não progride, não cresce, e a gente regride. Tem coisas que a gente tem que decidir de uma vez por todas. Eu quero melhorar. Então, se eu quero melhorar, vamos deixar os maus hábitos. Com a graça de Cristo, com o seu sacrifício expiatório, isso é possível. E crescendo de graça em graça. E como eu vou crescer de graça em graça? Vencendo desafios, fazendo metas, me tornando discípulo de Cristo, seguindo a Ele de maneira efetiva na nossa vida. De maneira efetiva. Acho que vocês já devem ter assistido. Uma vez eu até comentei que tem um filme que eu amo muito, que é o Adoráveis Mulheres, que é baseado em um clássico inglês. E tem uma personagem que é a Joe, e é a minha personagem preferida. Mas ela é realmente muito dura, ela é muito transparente, é muito sincera. E o que acontece com essa personagem? Ela, em determinado momento da vida dela, ela está em Londres e ela volta para visitar a mãe.
E a mãe diz assim: Jô, em Londres, será que você não conheceu ninguém? Você não conseguiu encontrar um bom rapaz interessante, né, para você casar e tal? E aí Jô diz assim: mãe, eu até encontrei, mas eu estraguei tudo com esse meu jeito de ser. E a mãe olhou para ela e disse: eu sei, Jô, você é igual a mim. E aí Jô ficou surpresa, porque ela via a mãe que era um poço de generosidade, de amabilidade, de cortesia, caridosa, boa, generosa. E ela ficou pensando: não, minha mãe não, como assim? Incapaz. A minha mãe é incapaz de ser como eu. Então ela disse assim: como assim, mãe? E a mãe diz: sim, você é exatamente a mim, igual a mim, Jô. Eu estou lutando há 40 anos contra o meu mau gênio. Todos os dias eu tenho muita raiva e eu tenho que conter essa raiva. Todos os dias eu luto contra esse mau gênio. E aí Jô olhou para a mãe e disse: poxa, mãe, então eu quero ser como você. E eu quero lutar também contra esse mau gênio que eu tenho. E às vezes a gente fica pensando, gente, às vezes a gente vai ter fraquezas e teremos, porque somos imperfeitos. E às vezes pode ser o mau gênio. Às vezes pode ser a nossa fraqueza a cobiça. Pode ser, de repente, a inveja. Pode ser o ciúme. São tantas, né, os maus hábitos, as fraquezas que a gente pode ter, mas a gente sabe que a gente pode vencer, que o Senhor diz assim: eu dou fraqueza aos homens para que eles se tornem fortes. Então não é aquela história: eu nasci assim, eu cresci assim, não. Mas eu preciso melhorar. Então todos os dias, que seja um exercício de 40 anos, de 50 anos, que seja um exercício da vida inteira, lutando contra as nossas fraquezas. E é isso que nos ensina Cristo, a vencer esse mau gênio, a vencer os maus hábitos, a crescer de graça em graça, a progredir. A gente vê o programa de jovens, crianças e jovens, as 4 áreas da vida. Eles aprendem a progredir como Cristo e a crescer como Cristo. Nós podemos o mesmo. Mas é uma questão de escolha, é uma questão de priorizar, de decidir. E aí eu achei muito interessante porque o Salvador fala ainda, né, sobre a importância da adoração. E aí a gente pensa assim, né, mas será que eu sei porque eu devo adorar Cristo? Ou será que eu o adoro? Quem é o meu Salvador Jesus Cristo? Quem é o meu Pai Celestial? A importância da gente conhecer a natureza deles e ao mesmo tempo a nossa natureza divina. A saber que eles possuem a plenitude e que eu posso possuir. A entender a nossa missão, esse plano de salvação, de felicidade, que é incrível. E, gente, o adorar a Cristo envolve muita coisa. Não é simplesmente dizer assim: ah, eu vou à igreja aos domingos. Mas e aí? Será que eu estou adorando como eu devo? Então é aí onde a gente deve fazer esse exercício, essa reflexão realmente sobre a minha adoração. De compreender quem é o meu Salvador, quem é o meu Pai Celestial. E será que eu estou adorando da maneira correta? E aí eu encontrei no manual do Instituto uma citação do Eldebrus R. McConkie, onde ele fala, né, ele resume em algumas coisas o que é adorar ao nosso Salvador. Eu gostaria que vocês prestassem minha atenção. Eu vou ler algumas coisas que ele fala. Ele fala assim: adorar ao Senhor é segui-lo, buscar sua face, crer em sua doutrina, pensar em seus pensamentos. E aí eu fiquei pensando, porque o próprio Salvador diz que ele é luz e verdade, né? Ele fala que a verdade não muda. E eu fiquei pensando que muitos homens não entendem a natureza de Cristo. Eles acham que a doutrina de Cristo muda, ou que a verdade vai mudar porque está difícil para eles cumprirem determinado mandamento. E que a verdade vai se adaptar ao que eles querem acreditar. E não é assim. A gente precisa entender que a verdade sempre será verdade. A verdade é algo imutável. As doutrinas de Cristo, elas permanecem. E o que existe são mudanças, muitas vezes, de procedimentos, mas não de doutrina. Então, quando a gente vê aqui, a gente aprende, né, que ele é verdade, que precisamos crer em sua doutrina, pensar seus pensamentos. Já pensou como é que eu penso os pensamentos do meu Salvador, gente?
tão imperfeita que eu sou. Mas se eu quero fazer uma adoração perfeita, ou me esforçar, eu preciso pensar. Será que Cristo faria dessa maneira? Será que Cristo se comportaria dessa maneira? É andar em seus caminhos, ser batizado como foi, pregar o evangelho, é curar enfermos, levantar os mortos. Gente, a gente tem esse poder de ajudar as pessoas, de ministrar. Quantas pessoas nos procuram e estão desanimados ou com uma alma ferida e a gente consegue lá numa palavra levantar. E quantas vezes com a nossa fé a gente também promove a cura. Adorar o Senhor é dar primazia às coisas do seu reino em nossa vida. Então, eu fico pensando naqueles santos, naqueles que haviam apostatado, naqueles que haviam deixado tudo para seguir o Evangelho, e o Senhor está pedindo para adorá-lo. Então, aqui a gente vê de um apóstolo do Senhor, Bruce R. McConkie, dizendo que é dar primazia às coisas do reino dele. A gente precisa viver, precisa estudar, precisa trabalhar, precisa cuidar da casa, todos os nossos afazeres, precisamos sim. Nós precisamos priorizar o reino de Deus, precisamos encontrar equilíbrio na nossa vida e priorizar as coisas que realmente importam. E ele diz concentrar todo o nosso coração em Cristo, andar na luz como ele, na luz está, realizar as coisas que ele quer ver feitas, fazer o que ele faria, em iguais circunstâncias, ser como ele é. Adorar o Senhor é andar no Espírito, é elevar-se acima de todas as coisas carnais, é refrear as paixões e vencer o mundo. Lindo, né? É pagar o dízimo e as ofertas, atuar como um mordomo sensato nas coisas que foram confiadas ao nosso cuidado. É empregar talentos e meios em prol da difusão da verdade e edificação do seu reino. É adorar o Senhor, é ser casado no templo, é ter filhos e ensinar-lhes o Evangelho, é criá-los em luz e verdade. Gente, que lindo isso, porque mais adiante a gente vai ver isso, a gente vai ver essa chamada de orelha mesmo ali. O Senhor chama Joseph Smith, o profeta, ele chama os seus 2 conselheiros, chama o bispo da igreja e diz que não está satisfeito, porque eles não estão ensinando seus filhos, eles não estão colocando a sua casa em ordem. E aí até um alívio para a gente, né? A gente diz, poxa, Joseph foi chamado a atenção, a primeira presidência foi chamada a atenção, e quanto mais eu, simples mortal. Mas isso é um alerta para a gente, porque eles estavam priorizando tanto outras coisas que acabavam esquecendo da sua casa, acabavam esquecendo de pôr em ordem. E é muito lindo, porque o Senhor fala isso, né? Ele diz assim, faz com que sejam mais diligentes, interessados em casa e orem sempre. Interessados em casa e orem sempre. Então o Senhor dá uma puxada de orelha para que eles coloquem a casa deles em ordem. E eu fico pensando nisso, porque vamos pensar na nossa vida prática, né? Os chineses, eles são aí super organizados. E tem os ditados chineses que diz para você, se você não quiser ver uma montanha de louça na pia, você todo dia faça um pouquinho. Então é exatamente isso. Quem já acumulou louça, quem já acumulou roupa, sabe como é difícil depois você limpar e lavar toda a roupa, lavar toda a louça, porque aquilo ficou assim quilométrico, né? Montanhoso, vamos dizer. Mas quando a gente lava todo dia, o que acontece? É muito mais fácil colocar a casa em ordem. Mas às vezes a gente deixa para colocar de uma única vez. E é o que acontece. Então ele diz, coloca a sua casa em ordem. Quando a gente ensina os nossos filhos, pouco a pouco, dia após dia, levando os nossos filhos à igreja, à primária, fazendo as nossas reuniões familiares, lendo as escrituras com os filhos, fazendo o vem segue, eles vão aprendendo pouco a pouco. Agora não dá para ter uma vida inteira fora do evangelho e depois chegar com seu filho, aprendendo tudo isso. Então a gente precisa rezar a nossa casa e pouco a pouco fazer a nossa parte. Mas depois a gente volta um pouquinho, mas seguindo na adoração. Ele diz assim, adorar o Senhor é visitar os órfãos, as viúvas em suas aflições.
é guardar-se da corrupção do mundo, é trabalhar nos projetos de administração dos enfermos, né? E que ele fala projetos de bem-estar, hoje de autossuficiência, administrar enfermos, sair em missão, ser ministrador, realizar noites familiares, adorar o Senhor, estudar o Evangelho, é entesourar luz e verdade, ponderar no coração as coisas do reino, torná-las parte da vida, é orar com todo o vigor da alma, é pregar pelo poder do Espírito, cantar hinos de louvor e ação de graças, adorar e trabalhar, é estar ativamente empenhado numa boa causa, é tratar dos negócios do Pai, amar nossos semelhantes, servi-los, alimentar famintos, vestir despidos. E ele fala tanta coisa, mas eu vou ler o finalzinho. Ele diz: adorar o Senhor é defender valentemente a causa da verdade e justiça, é fazer sentir nossa influência para o bem nos campos cívico, cultural, educacional e governamental. É apoiar aquelas leis e princípios que promovam os interesses do Senhor na terra. Adorar o Senhor é ter bom ânimo, é ser destemido, é ser valente, é ter a coragem de nossas convicções vindas de Deus e manter a fé. E 10.000 vezes, 10.000 coisas, adorei isso, 10.000 vezes, 10.000 coisas, é guardar os mandamentos de Deus, é viver a lei inteira do Evangelho inteiro. Gente, é viver o Evangelho como um todo, é guardar todos os mandamentos, é não viver pela metade, porque se a gente vive pela metade, a gente vai ser abençoado pela metade. A gente não vai chegar lá no reino celestial, a gente vai receber o que a gente merece, a gente não vai ter a plenitude de todas as coisas. Essa plenitude que é somente alcançada quando a gente tem a união do corpo com o espírito ressurreto, com o corpo glorificado. Essa plenitude que vem de alcançar o reino, a glória celestial. Então que a gente possa realmente adorar o nosso Salvador da maneira correta. Mas eu só posso adorar o que eu conheço. Eu só posso adorar aquele em que eu confio. Então que a gente possa ver essa sessão e pensar, poxa, uma sessão de transformação. E é uma sessão que me ensina a melhorar a minha vida. A entender que eu preciso seguir a luz que é Cristo e ser luz também. É entender que eu tenho minhas missões na Terra. E que uma delas é ensinar os meus filhos. Essa é uma obrigação de todos os pais em Sião. Então, às vezes, pode a gente até pensar, poxa vida, mas eu ensinei, meu filho hoje não está no Evangelho. Mas vamos fazer a nossa parte. Vamos lá no final, lá na frente, ter a consciência, eu fiz tudo o que podia. E esse menino que se foi ensinado, um dia ele pode lembrar. E ele pode voltar para esse caminho, como fala em Provérbio. Ele pode voltar. Então, pensa bem, aqui a gente tem um discurso de indicação do Elder Bednar, que ele fala sobre essa escritura, que o Senhor vai lá e puxou a orelha do profeta e dos conselheiros do bispo, e o título do discurso do Elder Bednar é Mais Diligentes e Interessados em Casa. E ele fala alguns tópicos, como a gente pode ser mais diligente e interessados em casa. Ele fala a sugestão número 1, expressar amor e demonstrá-lo. Ele fala da importância de dizer um eu te amo, a importância de ser gentil, a importância de demonstrar amor, de demonstrar afeto. E ele diz assim, às vezes a gente presume que as pessoas já sabem, mas ele diz, todos precisamos ouvir um eu te amo, todos precisamos ouvir palavras gentis e ter afeto demonstrado. E aí ele dá outra sugestão, que é a sugestão número 2. Ele fala sobre prestar testemunho, a importância de prestar testemunho para os nossos filhos. E ele diz que se prestarmos nosso testemunho para os nossos filhos, terá uma força extremamente poderosa. Então que a gente possa testificar para os nossos filhos, porque eles vão lembrar disso.
Ele conta, inclusive, experiência de reuniões familiares com filhos muito pequenos, e um brigando com o outro, dizendo, foi o Joãozinho, foi a Maria, ai, porque isso tá feio. E às vezes ele olhava para a esposa com aquela sensação de não estão aprendendo nada. Né? E aí ele ensina esse princípio número 3, que é o ser constantes. Que mesmo, pode ser que os filhos dele não lembrem exatamente o que foi ensinado nas reuniões familiares, mas eles sabiam que os pais eram constantes em ler as escrituras, em fazer as reuniões familiares, e que podiam confiar nessa constância. Ele, inclusive, fala de um quadro, e ele dá esse exemplo do quadro, ele diz assim, do escritório que tem um campo de trigo. Um campo de trigo. Aí ele diz assim, a pintura é um imenso conjunto de pincelada de tinta. E aí ele diz que quando você olha, né, a sensação que você tem é que você vai ver... Peraí, gente. Ele diz assim, se você olhar bem, tudo que você vê é um aglomerado de risco de cor amarela, dourada, marrom. É um campo de trigo. Quando você olha a pintura bem perto, você vai ver esse aglomerado de tinta, essas pinceladas de tinta. Então você não consegue enxergar muito bem. E ver a relação que há entre si. É bonito o quadro, mas você não consegue captar toda a relação. No entanto, à medida que nos afastamos da tela, todas as pinceladas isoladas se combinam e produzem uma magnífica paisagem de um campo de trigo. Muitas pinceladas comuns e individuais se unem para criar uma pintura cativante e bela. E aí ele compara esse quadro com cada oração familiar. Cada episódio de estudo das escrituras em família, cada noite familiar, é uma pincelada na tela de nossa alma. Nenhum desses momentos isoladamente aparenta ser impressionante ou memorável. Mas, como as pinceladas amarelas, douradas e marrons de tinta se complementam, produzem uma impressionante obra-prima. Então, quando se juntam essas pinceladas, a obra-prima é maravilhosa. E aí ele diz, nossa constância em fazer coisas aparentemente pequenas pode levar a resultados espirituais significativos. Então ele fala exatamente para a gente não cansar de fazer o bem, para a gente continuar fazendo o melhor que a gente pode na nossa casa e colocando a nossa casa em ordem. Gente, que possamos refletir sobre tantas informações que há nessa sessão 93, que possamos realmente pensar sobre todos os princípios, as coisas que nós aprendemos e que são tão essenciais para a nossa vida, para o nosso crescimento, que a gente possa realmente aceitar o convite do nosso Salvador, esse convite de abandonar os pecados, de ir até Ele, de invocar o seu nome, de guardar os mandamentos, de ser melhores, porque um dia veremos a sua face. E um dia estaremos diante dele, sabendo que podíamos ter mudado e não mudamos. Às vezes por orgulho, por teimosia, porque achamos que era esforço demais. Então que o Senhor nos abençoe para que a gente tenha realmente o desejo de crescer graça por graça, pouco a pouco, um dia de cada vez, um degrau de cada vez, crescer em sua graça, em sua bondade, em seu amor, né? Que a gente possa realmente fazer jus e ter a plenitude da alegria que Ele nos promete, onde todas as tristezas serão cessadas, todas as enfermidades, e essa plenitude que para a gente hoje pode parecer algo tão difícil de entender, mas que é uma promessa e que todos nós podemos alcançá-la. Que o Senhor nos abençoe muito, para que a gente tenha o desejo de saber que somos filhos de Deus. E como seus filhos, podemos nos tornar deuses e deusas, podemos ser melhor, podemos crescer, progredir e pouco a pouco, com esforço, com vontade, com desejo, voltar à sua presença. Até a próxima!